Truque da Aliança, você conhece o Truque da Aliança? Não, porque não fica muito tempo na minha mão. Sabia que ia acontecer alguma coisa. Não deu tempo de aprender. Pois é. Mas não, se você perguntar para sua avó, não, agora ela não está aqui, mas eu sei que ela é muito querida, era muito querida sua. Sim. Então, sua avó, ela poderia ter te contado a história da aliança. Tá. O truque da aliança é o seguinte, você pega a sua aliança, esfrega na calça, até ela esquentar bastante, e aí você coloca no terçol. Brasil, Brasil, a entrevista de hoje é de encher os olhos, exatamente, porque eu entrevistarei, não é um oftalmo, é o oftalmo, você não faz ideia da pessoa. Olha, ele já foi 2 vezes ao Jô Soares, inclusive na primeira vez foi no dia 16 de outubro de 2012, dia do meu aniversário. Não que essa informação faça sentido ou diferença aí pra você, mas eu gostaria de falar. Ele foi ao Jô Soares pela primeira vez, porque ele não é pouca coisa, ele já foi lá 2 vezes no dia do meu aniversário. Tenho aqui Dr. Vital Marauquê, maravilhoso, que é vital para todos nós. Já fizeram essa piada antes, doutor Vital? Puxa, você sabe que não, já fizeram? Já fizeram várias. Vital e Sua Moto, por exemplo, é a mais famosa. Você conhece a música do Paralamas de Sucesso, né? Naquela época, a minha namorada da ocasião era sempre chamada de Sua Moto. Tá chegando aí Vital e Sua Moto. Mas você sabe que eu não reclamo dessa música porque antigamente eu falava, como é que você chama? Eu falava Vital, aí a pessoa, o quê? Depois de Vital e Sua Moto ficou um nome mais acessível, mais popular. E hoje em dia todo mundo associa o nome à música. E eu cismei, gente, que Vital era o sobrenome dele, tá? Mas o nome completo é Vital Paulino Costa. De onde veio esse nome, Vital? Boa pergunta. Essa é uma homenagem ao meu vô. Meu vô chamava-se Vital Paulino da Costa, mineiro de Monte Santo, sul de Minas. E a curiosidade é que eu poderia ter me chamado Vital Paulino da Costa, porque a minha mãe é da Costa, vindo do meu avô, e meu pai também é Costa, Amaury Tavares de Oliveira Costa. E então, se eles quisessem, eles poderiam eventualmente ter me chamado Vital Paulino da Costa. Aí optaram só pelo Costa mesmo. Você sabe que essa realidade também era minha? Minha avó se chamava Orlandina Costa e meu avô Virgílio Costa. E aí, com isso, a minha mãe só se chama Rogéria Costa. Agora, eu acho que ficaria chique, Rogéria Costa e Costa. Costa e Costa. Essa coisa de nome repetido é coisa de gente rica. Pra ver se atrai, gente. Você sabe como é que americano faz, né? Americano é o seguinte, o primeiro é, sei lá, né? O segundo é Junior, aí eles gostam do terceiro, que aqui a gente chama de neto, eles põem um número 3 em algarismo romano e chamam de tananã, the third. Ai, vocês perceberam aqui o sotaque dele? Sabe por quê? Porque esse homem, gente, já estudou no mundo inteiro, ele tem um currículo invejável, dizem que ele fala várias línguas. Por favor, doutor Vital, seu currículo. Não, você tem quantas horas de programa, Cíntia Chagas? Não, eu vou fazer o resumo. O resumo do resumo. Vamos lá. Eu nascido em 1965, aqui em São Paulo. Isso faz de você um homem com quantos anos, gente? 5'7". Tá. Recém-completados. Parabéns. Enfim. Aí, escola aqui em São Paulo, Vera Cruz, Santa Cruz. Saí do Santa Cruz direto para a Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1982. Quando eu nasci. Me formei em 1987 e aí fiz residência em oftalmologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Depois disso, eu fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano e meio nos Estados Unidos, em Filadélfia, num hospital muito famoso de olhos chamado Wills Eye Hospital, e aí voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, o professor Newton Cara José, que era o chefe da Unicamp, me chamou para assumir o serviço de glaucoma da Unicamp. Foi o que eu fiz e sigo lá na Unicamp até hoje como chefe do setor de glaucoma e também fiquei um tempo na USP, me formei na USP, fiquei um tempo na USP até 2008, mais ou menos, quando eu decidi que eu ia ficar só na Unicamp. Nesse meio de tempo, fiz doutorado na USP, fiz livre docência na USP,
Enfim, toda a minha carreira acadêmica eu desenvolvi na RUSP, mas hoje toda a minha pesquisa, toda a minha publicação científica é feita com a minha equipe da Unicamp. Maravilha, que maravilhoso. Olha, eu tenho um amigo que ele trabalha com alguma coisa relacionada a lentes de contato. Na hora que eu falei que eu entrevistaria você hoje, ele quase caiu para trás. É mesmo? Ele falou, Cíntia, pelo amor de Deus, ele é um homem muito educado, muito sábio, ele é assim o papa da oftalmologia. Agora me conta uma coisa, por que ser oftalmo? Isso tem uma história clássica que eu conto, que é a seguinte. Eu, na verdade, decidi fazer oftalmologia no último ano da faculdade. 6º ano da faculdade de medicina, Cíntia. Até então, eu já tinha feito estágio em cirurgia gastro com o famoso Dr. Pinotti, que operou o Tancredo Neves, você lembra disso? Depois eu achei que eu talvez quisesse ser um cirurgião plástico, mas também logo desisti. E no 6º ano, meu primeiro estágio foi de ortopedia. E eu adorei ortopedia. Achei aquilo máximo. Dizem que ortopedia é para os broncos, mas você... Pois é, eu vou chegar lá. Você parece um lorde, Eu vou chegar lá. Você não tem cara de... Exatamente, você está lendo minha mente. Porque eu estava correndo na Atlética, eu sempre gostei de fazer esporte, correr. Eu estava correndo com um grande amigo meu até hoje, que é Luiz Antônio Monteiro, famoso... Desculpa interromper, paramos no Luiz Antônio Monteiro. Gente, eu estou fazendo tratamento com ele, iniciei nesta semana. Então, quando eu faço assim, gente, quando eu fizer assim, não é porque eu tô com sono, tá, gente? É porque tá seco. E, enfim, mas a gente vai resolver isso. Você está pingando direitinho os colírios? Hoje eu esqueci, eu pinguei só de manhã, desculpa. Como é que alguém com olho seco pode ficar melhor pingando colírio uma vez por dia? Mas eu tomei o negócio de linhaça. Já ajuda. Tô tomando, desculpe-me, prossiga. Voltando, Luiz Antônio Monteiro. Isso. Luiz Antônio Monteiro, também conhecido como Mãozinha, jogava vôlei, e a gente estava correndo na Atlética quando ele me perguntou, e aí, Vital, você decidiu o que você vai fazer? Eu falei assim, puxa, Mão, você não tem noção, eu achei, eu vou fazer ortopedia. Ele olhou para mim e falou assim, não, você não vai fazer ortopedia. Ortopedia não é a sua personalidade, você vai fazer alguma coisa que envolva microcirurgia, porque você não combina com ortopedia. E outra, vou te contar uma coisa, eu não fiz oftalmologia porque é o que eu acho que você tem que fazer, oftalmologia. Mas eu não fiz oftalmologia porque eu não era bom aluno o suficiente. No meu ano, os melhores alunos todos fizeram oftalmologia. Aí eu pensei nisso e falei assim, na hora que ele falou assim, melhores alunos, plim, deve ser bom. E aí fui conversar com o único oftalmologista que eu conhecia, um ano mais velho que eu, que é o Luiz Carlos Sá, que hoje em dia é meu sócio. E ele falou, não, Vital, você tem que fazer oftalmo. E aí eu decidi fazer oftalmo mais ou menos em abril do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Mas você não perguntou para ele por que não combinava com você ortopedia? Ele disse que era mais para troglodita mesmo. Então, ele achou que não era o meu estilo. É mais para troglodita porque eles precisam... Muita força, né? Para movimentar os ossos, para colocar o osso no lugar. As cirurgias têm que fazer muita força para afastar um osso que está numa posição inadequada. Era isso que eu imaginava. Era isso. Então, basicamente, isso não deixa... eu ainda sou muito bem assim, impressionado pela ortopedia. Eu acho que o raciocínio por trás da ortopedia é muito bonito. Mas microcirurgia, como em oftalmologia, não existe, Cíntia. É uma coisa indescritível. Eu realmente escolhi, e na minha vida tem muito disso, eu escolhi coisas que eu não sei porquê, mas deram todas muito certo. Eu entrei na faculdade de medicina, como eu te falei, eu tinha 16 anos. Com 16 anos, qual é a chance de você escolher uma coisa adequadamente aos 16 anos? Muito difícil. Dei sorte. No último ano da faculdade, escolhi fazer oftalmologia. Sabe quanto é a extensão do curso de oftalmologia durante os 6 anos? Na minha época era de 1 semana. Hoje é 1 mês, mas antes era 1 semana. Como é que alguém escolhe fazer uma carreira que tem 1 semana de duração num curso de medicina? De novo, dei sorte, porque me apaixonei pela oftalmologia, não podia ter feito outra coisa na vida senão ser oftalmologista. E você usa óculos? Não. E aí vem uma raridade, tá? Porque isso não é normal. Entendam que isso não é comum. Todos vocês sabem que depois dos 40 e poucos anos acontece uma coisa chamada presbiopia. Todo mundo chama isso de vista cansada. Tá. Que é uma dificuldade de você focar para perto.
A principal causa é a falência de um músculo interno do olho, chamado músculo ciliar, que para de funcionar adequadamente e com isso você perde a capacidade de movimentar o cristalino, que é uma estrutura dentro do olho. E isso faz com que você não consiga focar para perto. Esse músculo, quando contrai, você foca para perto. Quando ele relaxa, você foca para longe. Tá. Como você perde a capacidade desse músculo contrair ao longo do tempo, você não consegue mais focar para perto. E você corrige isso usando óculos com lentes positivas que vão te permitir focar para perto. Isso normal e comum a partir dos 40 e poucos anos de idade. Eu nunca usei óculos para longe e até hoje, aos 57, não uso óculos para perto. Isso é muito, muito raro. Nos meus 30 anos de oftalmologia, eu te digo que eu conto nos dedos de uma mão 5 pacientes que eu me lembro de, acima dos 50 anos, não estarem usando óculos para perto. Entendi. E você falou aí de cirurgia. Eu já ouvi falar de casos em que a pessoa foi colocar uma lente, sei lá o que, alguma coisa assim nos olhos, eu não entendo nada da sua área, tá? Sou completamente leiga. E que a pessoa ficou cega. Olha que medo, você ficar cego. Isso é recorrente? Qual que é a porcentagem? Meu Deus, como que a gente pode tomar, né, se cuidar em relação a isso? O que você está mencionando é uma cirurgia de catarata. Cirurgia de catarata é aquela cirurgia que você tira o cristalino, que é uma lente que fica dentro do olho, que deveria ser transparente, mas com a idade vai se tornando opaca. Tá. Então o que a gente faz nessa cirurgia é remover o cristalino e colocar, para substituir esse cristalino, uma lente intraocular, feita de acrílico, dobrável, transparente, e a pessoa volta a enxergar maravilhosamente depois dessa cirurgia. Uma cirurgia muito bonita de se ver, muito fisiológica, dura 15 minutos em geral, a pessoa sai enxergando da cirurgia, uma série de... Mas peraí, nenhuma cirurgia é bonita de se ver, doutor. Olha, para mim, eu tenho que te dizer que eu, cada vez que vejo ou faço uma cirurgia de catarata, eu acho aquilo uma coisa linda. O ato em si é milagroso, é a mão de Deus, prova a existência de Deus, prova também até onde chega a inteligência humana. Mas assistir a uma cirurgia, eu desmaiaria. Sério? Nossa Não, Senhora. mas eu vou te convidar para você ver algumas lá, você vai ver que você não vai desmaiar, né? Não vai ter esse problema. Mas enfim, voltando à tua questão. Você me perguntou se é possível ficar cego depois de uma cirurgia dessas. E, na verdade, qualquer procedimento cirúrgico que você faça tem riscos envolvidos. Mas de ficar cego é muito. Pois é, mas existe esse risco. Por quê? Porque pode ocorrer uma infecção. Qualquer procedimento cirúrgico tem um risco de infecção. É pequeno, por volta aí de 1 para 10 mil, mas isso ocorre. E é importante que o paciente saiba que esse risco existe no momento de fazer uma cirurgia. Quando você faz um procedimento qualquer estético que exista, que você queira fazer, você está correndo um risco de um processo infeccioso também. Outras coisas que podem acontecer numa cirurgia de catarata, você pode ter um descolamento de retina, que também é uma complicação séria, ocorre em menos do que 3%, menos do que 1% dos casos, mas pode também acontecer. Enfim, qualquer procedimento cirúrgico que você faça em qualquer parte do corpo humano está associado a riscos. O médico, quando indica esse procedimento, ele tem que saber que o benefício que esse procedimento vai proporcionar é infinitamente superior aos riscos que o paciente vai correr. Né? Então, quando a gente indica esse procedimento, a gente tem plena noção disso. O benefício é muito maior do que o risco, mas o risco sempre existe e é importante que o paciente saiba disso quando decidir fazer a cirurgia. A catarata antigamente não tinha jeito, tinha? Tinha. Você vai ver... Porque meu avô, ele ficou cego de catarata, gente. Catarata sempre teve cirurgia. Provavelmente ele ficou cego de catarata porque ele não operou. Se você não operar a catarata, você fica cego. Mas a vantagem, entre aspas, da catarata é que uma vez operada a catarata, a visão volta. Diferente de outras doenças, como o glaucoma, por exemplo. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico. Ele vai matando fibras do nervo óptico. Se você perde todas as fibras do nervo óptico, você não tem como recuperar essas fibras. E se você ficou cego por glaucoma, portanto, você não tem como recuperar fibras e melhorar a visão.
Então, é uma cegueira irreversível, diferente da catarata, que é uma cegueira reversível. O que evoluiu ao longo do tempo foi o tipo de cirurgia feita na catarata. A cirurgia de catarata evoluiu muitíssimo ao longo dos anos. E não há comparação da cirurgia que eu faço hoje com a cirurgia que eu fazia na minha residência. O tamanho da incisão, por exemplo, só para ilustrar, era de 10 a 12 milímetros de extensão e hoje é de 2 milímetros de extensão. Olha só. É uma evolução muito grande. Foi outra, entre aspas, sorte que eu tive de ter escolhido uma carreira e uma especialidade que teve um boom, uma evolução tecnológica brutal ao longo dos últimos 30 anos. E o glaucoma? Você me falou que é uma doença bem silenciosa, né? Muito silenciosa. Esse é o grande problema dessa doença. É uma doença normalmente associada à pressão elevada no olho, e essa pressão elevada no olho não causa, em geral, na grande maioria dos casos, nenhum sintoma. E ela é causada por alguma coisa, essa pressão? Sim. Imagina o seguinte, o olho ele é cheio de um líquido, ele é preenchido por um líquido chamado humor aquoso. E esse humor aquoso ele vai sendo produzido constantemente dentro do olho e ele vai sendo também drenado constantemente para fora do olho. Quem tem glaucoma, Cíntia, tem uma dificuldade de drenar esse líquido para fora do olho. O que acontece? Acumula líquido dentro do olho e a pressão do olho aumenta, porque não tem para onde escoar. Tá. E essa pressão alta, vai danificando o nervo do olho. O nervo é a estrutura que leva toda a informação que o olho capta para o cérebro. Se você lesa o nervo, você vai perdendo o campo de visão vai ficando cada vez mais restrito, Tá. até que a visão central vai embora e você fica cego. E é genético? Ele tem um componente genético, tem um componente hereditário muito importante. Quem tem glaucoma, por exemplo, pessoas que têm glaucoma, filhos de pessoas que têm glaucoma, têm uma chance 8 a 10 vezes maior de ter glaucoma do que uma pessoa que não tem nenhum parente com glaucoma. Só para você situar, 2% da população acima dos 40 anos tem glaucoma. Se você é filho de um paciente com glaucoma, você multiplica esses 2% por 8 a 10, você vai subir essa chance para 16 a 20%. Então, é um fator de risco muito importante, o fator hereditário. Eu vi uma entrevista sua com o Rony Von, em que ele falava que apenas 36% dos brasileiros vão ao oftalmo. Isso é... Por que, Jesus? Isso é uma vergonha. Infelizmente, quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Glaucoma, isso em 2012, 2013, a gente fez uma pesquisa com o Ibope para saber várias coisas e para pesquisar algumas coisas em relação à população brasileira. E nós ficamos assustados, na verdade estarrecidos, com as informações que a gente obteve. Entre elas, o fato de, por exemplo, mais de 40% da população não ter ideia do que era glaucoma, não ter ideia de qual era o órgão afetado pela doença, de achar que o glaucoma, 50% achavam que o glaucoma era uma doença que poderia ser curada, que a cegueira causada pelo glaucoma poderia ser revertida. E outra coisa que a gente também pesquisou foi isso, quer dizer, o número de pessoas que iam ao oftalmologista ou já tinham ido ao oftalmologista anteriormente, 36% jamais tinham comparecido a um exame oftalmológico. Qual a importância disso? Detectar doenças como glaucoma. Como ela é assintomática, a única maneira de você fazer detecção é comparecendo a um exame oftalmológico. O oftalmologista é o único profissional hoje capacitado para fazer o diagnóstico de glaucoma na população. Por isso é importante, você que tem, principalmente, pessoas acima de 40 anos, pessoas de raça negra, que é um outro fator de risco para glaucoma, pessoas que são míopes, principalmente acima de 6 graus, pessoas que são parentes de outros indivíduos com glaucoma, essas pessoas têm que ir obrigatoriamente ao oftalmologista acima dos 40 anos anualmente. Quem não tem nenhum desses fatores de risco tem que ir ao oftalmologista também após os 40 anos, eu não diria anualmente, mas uma vez a cada 2, 3 anos, pelo menos. Para quê? Para isso, para a gente poder identificar doenças que podem ser graves, mas que são tratáveis e que vão poder evitar o desenvolvimento de cegueira. Que tipo de doença pode deixar uma pessoa cega? Várias. Glaucoma é uma delas, a gente estava comentando. Sim.
Outras doenças, descolamento de retina, se não for operado rapidamente, também pode levar à cegueira. Você tem hoje uma doença que afeta pessoas acima dos 70 anos de idade, que é chamada degeneração macular relacionada à idade. Essa é uma doença que afeta uma parte específica da retina chamada mácula. Mácula, Cíntia, é a região da retina mais importante que existe. Quando eu estou olhando para esse dedo, a imagem desse dedo está caindo exatamente na minha mácula. Portanto, qualquer lesão que houver na minha mácula, eu vou ter uma diminuição muito importante da minha qualidade de visão. E a pessoa pode sim desenvolver cegueira. A boa notícia é que existe hoje tratamento para uma forma de degeneração macular, chamada degeneração macular forma úmida, que são injeções que a gente faz dentro do olho, e essas injeções são eficazes em pelo menos estacionar essa doença e não deixar ela evoluir para um grau de cegueira importante. Imagina, gente, injeção no olho. Na testa do botox já é difícil. Injeção no olho, que aflição. Mas Ave Maria. A gente tem um truquezinho para isso. Não é todo mundo que faz. É mas da anestesia geral. Faz o paciente dormir durante 2 minutos. Eu prefiro que o meu paciente faça a injeção num ambiente hospitalar, que eu acho que é um ambiente menos propenso à infecção. E eu faço isso com o paciente recebendo Propofol. Propofol, você já tomou? Eu amo. Todo mundo adora eu Propofol. Eu amo, eu queria viver Pois daquilo, gente. Propofol é o máximo. Aquele negócio que a gente toma quando vai fazer... endoscopia. Gente! Aquilo é bom. Olha, eu acho que se existe felicidade, ela tá ali. Eu nunca vi ninguém reclamar de Propofol. Eu acordo tão maravilhosa. Mas tão você feliz. imagina, você vai tomar uma injeção no olho. Você vai lá no hospital, que eu acho um ambiente, de novo, menos propenso à infecção, deita na sua maca cirúrgica, o anestesista calmamente injeta o Propofol, você dorme 2 minutinhos, enquanto você está dormindo você recebe a injeção, quando você acordou a injeção já foi. Então é muito mais confortável para o paciente fazer o procedimento com esse tipo de protocolo. Tá? Há quem faça sem, não é que está errado. Injeção nos olhos dos outros é refresco. Pois é, não é que esteja, eu quero deixar bem claro, não é que esteja errado você fazer em ambiente ambulatorial e sem anestesia geral, não. Mas eu penso muito no paciente nessa hora. É o que você falou, você toma uma injeção no olho, sem nenhuma anestesia, vendo aquilo acontecer, eu não acho que seja o mais agradável. Então eu opto por eu fui colocar DIOP de anestesia geral, adoro também. Gente, não tem juízo não. Não tem juízo nenhum. Deixa eu te perguntar, diabetes também, né? Puxa, lembrou bem. Diabetes é outra causa de cegueira importante, principalmente se não tratada adequadamente. Eu sempre falo para os meus pacientes, Cíntia, que o tratamento de diabetes é como se fosse um investimento a longo prazo. O teu controle do diabetes hoje, você vai colher os resultados desse controle daqui a 10, 20 anos. Então não espere obter os benefícios do tratamento do diabetes imediatamente. Não. Isso vai ser colhido lá na frente. Então, a primeira coisa para diabetes, para evitar que isso cause cegueira, controle do diabetes desde o diagnóstico. Muito correto, dieta, medicação, tudo que for necessário. E acompanhamento oftalmológico, porque existem alterações que mesmo os pacientes bem controlados podem desenvolver. E aí, tratamentos como laser, tratamento como injeção, que a gente acabou de mencionar, podem ser necessários para evitar que esse paciente desenvolva a cegueira pelo diabetes, que infelizmente ainda acontece. E herpes nos olhos, gente? Que coisa difícil de... Uma pessoa na minha família está com herpes nos olhos. E faz tratamento, e corticoide nos olhos... E toma aquele remédio lá, qual que é o nome? Sei lá, toma o... Voltrex. Acho que é isso, não sei. O remédio 4 vezes por dia, há meses. Aí ele já foi ao infectologista para ver se não era nada mais grave. Todos os exames lindos, tá tudo bem. O que ocorre? Como se pega herpes nos olhos? E o que faz, gente? Então, herpes, vamos dizer que tem 2 tipos de herpes importantes para a gente distinguir. O herpes simplex e o herpes zoster. São 2 tipos de herpes, os 2 podem causar doença importante no olho. Uma coisa importante, Cíntia, sobre herpes zoster, que eu acho que é muito legal a gente falar aqui. Pessoas acima dos 50 anos
já existe vacina para herpes zoster, certo? Procurem, vejam, vão atrás desse tipo de vacina, porque ela diminui de uma maneira muito importante a chance de uma pessoa acima dos 50 anos desenvolver herpes zoster. Tá? Recomendo que vocês façam isso. Que maravilha! Ambos vão afetar primariamente a córnea, que é aquele tecido que fica na frente do olho transparente, e esse herpes vai causar, tanto um quanto o outro, vai causar úlceras nessa córnea. E são úlceras, em geral, de difícil controle, tá? De um controle muito difícil. Tem pacientes que têm que realmente usar essa medicação via oral que o seu parente usa por meses e até às vezes anos. Quando para de usar, às vezes recorre à doença e você tem que voltar a usar e manter esse uso durante muito tempo. O que determina se a pessoa vai ter herpes ou não, a gente acredita que seja, antes de tudo, uma alteração imunológica. A pessoa tem alguma queda imunológica importante e o vírus do herpes, que em geral está muito localizado, muito fácil de acessar o olho, ele ativa e você acaba pegando essa doença. Tá? Então, estados em que você está imunologicamente rebaixado favorecem o aparecimento de herpes. Mas tanto pode deixar simples cego? quanto eu tenho, infelizmente, um caso na minha família. Minha mãe perdeu a visão de um dos olhos por herpes zoster. Meu Deus do céu. Mesmo tendo um filho oftalmologista. Nossa, sinto muito. Infelizmente. Que coisa, né? E aí? É duro. Não é nada fácil. Você vê a sua mãe, você fazendo tudo o possível e o impossível para tratar, e isso não ser suficiente, é muito ruim. O médico, Cíntia, ele não vive só de sucessos, ele não vive só de êxitos. Nenhum médico é 100% eficaz. Nenhum médico é infalível. E a gente aprende desde cedo a conviver com isso. Toda a formação médica do internato, que é o que a gente começa com o 5º, 6º ano da faculdade, quando você começa efetivamente a ver pacientes, você começa a entender o que é ver um paciente morrer, você começa a entender o que é ver um paciente não responder a um determinado tratamento, você é continuamente treinado a aceitar e conviver com essas derrotas que você acaba tendo. E agora eu confesso para você que é muito mais difícil você conviver com isso quando um parente querido, né, seu é tratado por você e aí você não consegue de alguma maneira controlar. Isso é muito, muito desagradável, muito triste. Mas, voltando para aquilo, como a gente já viu isso acontecer, eu vejo que isso acontece não só comigo, acontece com todos os médicos de qualquer especialidade. A gente tem que saber e ficar tranquilo de que a gente fez tudo o possível e que, mesmo assim, a coisa não evoluiu bem. Eu tenho outro exemplo clássico disso, quando eu estive nos Estados Unidos. Uma das pessoas mais especialistas em herpes nos Estados Unidos era desse hospital onde eu estudei. E essa pessoa, mulher, chefe do setor de córnea lá do Wilson Eye Hospital, perdeu a visão de um dos olhos por herpes zoster também, apesar de ser uma autoridade mundial no assunto. Então, são coisas que acontecem. Não é que todo mundo... Outra coisa importante, não quero dizer aqui, nem quero que todo mundo pense que todo mundo que tem herpes zoster vai perder a visão por causa disso. Longe disso, tá? A grande maioria responde bem ao tratamento, não tem nenhum problema, você reverte a lesão e você consegue devolver visão para o paciente, ele não tem nenhum problema com isso. Mas existem alguns casos em que isso acontece, e eu quis só citar 2 casos muito emblemáticos na minha vida. A da minha mãe e dessa professora, autoridade mundial
em herpes e acabou sendo acometida por essa doença. Mas felizmente você salvou outras mães, né? Várias e várias e várias e várias outras, né? Graças a Deus. Eu acho que o que nos faz médicos felizes também é o fato da gente poder proporcionar isso. Estabilizar uma doença, curar uma doença, melhorar a visão de alguém, entregar para alguém uma visão que essa pessoa nunca teve, ou eventualmente entregar a visão que essa pessoa tinha quando era mais jovem e perdeu por causa de alguma doença como a catarata, por exemplo. São sensações que são impagáveis. Você está de frente, do lado de uma pessoa dessas, você operar essa paciente, no dia seguinte ela voltar e você ver que você conseguiu de alguma maneira promover uma melhora na vida dessa pessoa, na qualidade de vida dessa pessoa, isso não tem dinheiro que pague. É impagável. Desculpa a minha ignorância, mas eu vou fazer uma pergunta aqui boba. Pelo que você acabou de falar, minha pergunta é boba. A pessoa nasce cega. Você consegue fazer algo para que ela enxergue? Existe uma operação? Depende muito da causa de cegueira. Tá? Aí você tem inúmeras causas de cegueira que podem aí ser discutidas. Tá? Glaucoma congênito, por exemplo, é uma doença, o bebê nasce com pressão alta no olho por uma deficiência, por uma malformação daquele sistema de drenagem que a gente estava conversando antes, e a criança nasce com pressão de 40, 50, quando a pressão normal de uma criança no máximo até 16, 15, por aí. E aí você tem uma consequência grave disso, porque o globo ocular começa a crescer e começa a perder transparência e ficar opaco. Eu tenho os casos, talvez, que me deixaram talvez mais feliz na vida, foram casos de glaucoma congênito que eu operei, alguns deles com dias de vida. Eu, há pouco tempo no consultório recebi uma criança, ainda hoje tem 11 anos de idade, eu a operei quando ela tinha 3 dias de vida. Ela tinha 50 de pressão nos 2 olhos e a córnea dela, que deveria ser transparente, era completamente branca. 50, qual que é a média? O máximo 15 Tá. numa criança. Então, você veja, assim, a córnea dela, que devia ser transparente, estava branca. E eu operei essa criança à noite, no dia 23 de dezembro, e eu me lembro claramente dessa noite. E hoje, aos 11 anos de idade, essa criança está com uma vida normal, no 5º ano, né, acho que é do 6º ano hoje, mudou, no 6º ano da escola, e com vida absolutamente normal. Outro caso também de glaucoma congênito, eu operei a filha de um casal com glaucoma congênito. E a filha desse casal, os 2 pais, infelizmente, perderam a visão para o glaucoma congênito, porque quando eles tiveram glaucoma congênito, os recursos daquela época não eram tão bons quanto os de hoje. Hoje a gente tem técnicas, tem avanços que a gente pode utilizar para impedir que uma criança dessa fique cega. Os pais não tiveram acesso a isso e naquela época realmente era muito complicado, mas a filha nasceu com glaucoma congênito e a filha hoje tem uma infância normal, porque foi operada, eu operei essa criança também com dias de vida e ela hoje tem uma visão absolutamente normal, compatível com uma vida normal. Então isso são alguns exemplos de situações em que você consegue restabelecer visão operando uma criança recém-nascida. Em outras situações, em outras doenças, em outros problemas oculares, você não consegue. E algumas crianças têm essas doenças que vão fazer com que elas fiquem sem visão durante o resto da vida. E como que é a situação no Brasil de quem não tem dinheiro? É um outro problema, não há dúvida. O acesso à saúde ocular no país tem melhorado muito ao longo dos anos. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia se preocupa diariamente com essa possibilidade de aumentar o acesso da população ao Sistema Único de Saúde. Porém, o problema do Sistema Único de Saúde é que a distribuição dele ao redor do país não é tão homogênea como a gente gostaria que fosse. Então você tem pessoas no sertão do Nordeste,
cujo acesso ao tratamento é muito mais difícil do que uma pessoa que mora na Grande São Paulo. Então, por maiores que sejam os esforços do Conselho Brasileiro de Oftalmologia para melhorar o acesso à saúde pública, oftalmológica, ainda nós padecemos de um problema sério, que é o acesso a hospitais, o acesso a consultórios em áreas menos privilegiadas, especificamente em áreas mais distantes e isoladas, como o norte, né, a Amazônia, como o sertão do Nordeste, locais em que algumas vezes o que a gente faz, e o Conselho Brasileiro de novo atua, é enviando missões e médicos para esses locais isolados para que algum tratamento seja oferecido periodicamente a essa população. Mas é diferente você oferecer um tratamento periódico e oferecer um tratamento que está disponível diariamente o tempo todo para essa população. A gente ainda não chegou nesse nível, mas eu reconheço que desde quando eu comecei, há 30 anos atrás, não há dúvida que assim, houve uma evolução muito grande nesse sentido. É o ideal? Nós chegamos no ideal? Ainda acho que não. Mas a tendência é que a gente possa atingir esse patamar cada vez mais cedo. Que assim seja. Me pediram para te perguntar sobre uma doença aqui, só que eu não sei. Aqui, ó, não conhecia. Ceratocone. O que é isso? Ceratocone é uma doença que afeta a córnea, de novo, aquela estrutura que é normalmente transparente na frente do olho e que normalmente deveria ter uma forma esférica quase, tá? Como se fosse uma bola de futebol ou uma bola de árvore de Natal, bem esférico. Quem tem ceratocone tem uma alteração da curvatura da córnea. Em vez de ser esférica a curvatura, ela é mais pontuda, é uma córnea mais pontuda, parece um cone. E esse cone, em geral, é desviado para baixo, a ponta para baixo. Tá? Então, é uma doença que tem um componente genético, mas também tem um componente ambiental. Por quê? Porque pessoas alérgicas, muito alérgicas, que têm conjuntivite alérgica, enfim, de repetição, principalmente quando criança, o que elas vão fazer, essas crianças? Elas vão querer coçar o olho. E tem uma ligação muito forte, muito bem conhecida entre alergia ocular e excesso de coceira nos olhos e desenvolvimento de ceratocone. Porque o olho não foi feito para coçar. Isso é uma coisa importante que se diga aqui. Tem um jeito certo de coçar os olhos? Nenhum jeito de coçar o olho é certo. Não tem. Tá? Não tem. Eu sempre falo para os meus pacientes, doutor, e agora? Eu tenho vontade de coçar, o que eu faço? Eu falei, pisca bastante. Ou se não, pinga um colírio lubrificante, que isso vai te diminuir essa sensação de coceira. Muitas vezes a coceira é induzida por olho seco. Mas coçar o olho, a córnea não foi feita para tolerar pressões que aparecem quando você coça o olho muito forte. E esse trauma repetitivo de coçar o olho, principalmente quando você começa a fazer isso numa idade mais jovem, pode causar uma alteração da estrutura da córnea e favorecer o aparecimento de ceratocone. Então aqui, sei que você é assistida por mais de milhões de pessoas aí te vendo agora, saibam, todos vocês que estão ouvindo, não cocem os olhos. Se vocês tiverem filhos, netos, sobrinhos, crianças coçando muito os olhos, levem imediatamente ao oftalmologista. Não deixem essas crianças coçarem os olhos, porque isso pode levar, eventualmente, a essa doença ceratocone, que tem vários graus, tá? Tem graus de ceratocone bastante tranquilos, que você resolve com óculos ou com lente de contato, mas tem graus de ceratocone já mais avançados, onde a estrutura da córnea está tão alterada que você necessita fazer um transplante de córnea, em graus mais avançados. Em que medida os hábitos atuais relacionados a celulares, a smartphones, de um modo geral, atrapalham os olhos? Vamos lá, vou começar de novo pelas crianças, tá? Isso é uma dica também importante. O mundo vive uma epidemia de miopia. Na China está muito bem documentado. O número de casos de miopia no mundo está decolando. E os chineses conseguiram
através de alguns estudos epidemiológicos, a estabelecer como causa para esse aumento excessivo de miopias nas crianças o uso excessivo de celulares e iPads e coisas do tipo, e atividade de computador muito intensa e muito prolongada. E esses estudos sugerem, e hoje a gente também sugere, que as crianças devam ter uma atividade fora de casa. Então você está fora de casa, ao ar livre, fazendo exercício, brincando, coisas que você, eu e todo mundo fazíamos com muito maior frequência algum tempo atrás. Sim. É de fundamental importância para a gente diminuir esse estímulo de desenvolvimento de miopia nas crianças. Tá? Então, acho que do ponto de vista do que fazer no dia a dia, isso para a criança, eu acho que hoje é fundamental. Pais devem orientar os filhos a ter essas atividades fora de casa de maneira frequente. Isso é uma coisa. Outra coisa, você perguntou agora em adultos. O que o uso excessivo de celulares, iPad e computador causa no adulto? Esse uso excessivo causa olho seco. Por quê? Porque quando você está no computador, ou quando você está no celular, ou quando você está no iPad, inconscientemente você pisca menos. Porque você está tão atento àquilo que você está lendo, você esquece de piscar. O teu organismo, o teu olho esquece de piscar. E com isso ele fica mais aberto por mais tempo, e isso resseca. A lágrima nessa hora evapora e você tem um quadro de olho seco. Então, a dica para quem usa muito computador, duas dicas, na realidade. A primeira, que eu gosto de falar, é tentar lembrar de piscar um pouquinho durante esse uso. Segundo, se for realmente um uso muito extenso, de 2, 4, 6, 8 horas, a cada 1 ou 2 horas, para um pouquinho, fecha o olho durante 1 minuto, deixa o olho lubrificar, deixar a córnea mais úmida, e com isso você vai ter menos desconforto por excesso de uso desses instrumentos aí de trabalho hoje em dia. Né? Instrumentos de Satanás. Tem coisas boas também que vêm com isso. Mas o fato é que do lado oftalmológico isso é um problema sério. A gente vê cada vez mais pessoas com olho seco por causa de uso de computador. Se você lembrar que grande parte dessas pessoas que estão usando o computador estão num ambiente com ar-condicionado, aí a coisa fica pior. E ainda em São Paulo? Em São Paulo, com poluição e com ar-condicionado, aí o olho realmente vai sofrer. E existe um colírio ou um tipo, né? Eu não sei se você falaria o nome, a marca, mas procure você aí, pessoa normal que não tem nada nos olhos ou que acha que não tem. Colírio para a pessoa ter em casa, como ele precisa ser? Olha, os colírios para esse tipo de problema tem que ser colírios de lubrificação, colírios lubrificantes de bom nível, tá? Esses colírios não devem conter, por exemplo, vasoconstritores. Vasoconstritor é aquele colírio que quando você pinga no olho fica branquinho na hora. Que a gente usa para maquiar. Para maquiar. Então, se você usa esse colírio para maquiar, ótimo, use só para maquiar, mas não use no dia a dia. Eu que maquio quase todo dia para gravar, não posso. Uma vez por dia você está tranquila, não vejo problema nenhum. Tá. Eu digo para você usar 3, 4, 5 vezes por dia, para você que tem olho seco, você não deve usar esse tipo de colírio com vasoconstritor com frequência. Ok. Use só em ocasiões especiais, gravações, festas. Aí você pode eventualmente usar um colírio desses. Mas no dia a dia, para lubrificar o seu olho, use um colírio lubrificante sem vasoconstritor. Tá? E aí no mercado existem vários colírios à disposição para isso, não vou citar nomes aqui, mas eu diria que a grande maioria desses colírios tem altíssimo nível e podem ser usados de maneira frequente, 4, 5 vezes por dia sem problema nenhum. E o gel? Colírio em gel? Gel é um colírio, é um lubrificante de duração mais prolongada. Então, para pacientes que já têm um olho seco um pouquinho mais sério, um pouquinho mais grave, aí a gente recomenda que use gel. O gel tem a grande vantagem de você instilar e ele durar muito mais tempo no seu olho do que um colírio normal. A desvantagem pequena dele é que por ele ser mais viscoso, na hora que você pinga, ele pode embaçar um pouquinho a visão. Então, a visão embaça um pouquinho nessa hora, mas em compensação você vai ter um efeito mais prolongado. Vou fazer uma pergunta bem tola.
Toda vez que alguém está ao meu lado e eu uso colírio, a pessoa ri de mim. Porque eu não acerto, gente. Eu coloco muito e tal. Toda vez eu falo, eu estou desperdiçando. Eu tenho certeza de que eu não sei usar isso. Como que pinga colírio? Então, vamos lá. Uma coisa é pingar colírio em outras pessoas. Pingar colírio em você é muito mais difícil, tá? Você auto-instilar um colírio é mais complicado. Como é que eu recomendo que seja feito? Atenção. Focalize ali. Aqui. Essa aqui é a sua câmera. Então, vamos lá. Olhando para mim, é o seguinte. Dedo indicador, seja o direito ou esquerdo, eu recomendo, se você for destra, se você for destro ou destra, você usa a sua mão esquerda para puxar a pálpebra inferior para baixo, olhar para cima, e aí com a mão direita, que é a sua mão principal, já que você é destro ou destra, você pinga uma gotinha nesse local, nessa região vermelhinha que aparece aqui quando você puxa a pálpebra inferior, tá? E aí você vai sentir a gotinha pingar no seu olho. Tá. Essa é a maneira correta, tá? Ok. Aquela maneira de fechar o olho e pingar no cantinho é uma alternativa, mas a quantidade de colírio que vai cair no seu olho quando você fizer isso vai ser muito menor do que a quantidade que você tem quando você faz essa técnica de puxar a pálpebra inferior e pingar diretamente nessa região. Esse é o correto. Uma curiosidade, o Tersol, ele é transmissível, gente? Puxa, essa é uma pergunta que todo mundo me faz. Não, Tersol não é transmissível, tá? Diferente da conjuntivite, que é uma outra doença viral ou bacteriana, ambas transmissíveis. Porém, Tersol não é transmissível. O que é Tersol? Tá. Imagina o seguinte, todos esses cílios que você tem, tanto na pálpebra superior quanto inferior, esses cílios têm glândulas sebáceas que vão secretar uma substância oleosa para lubrificar esses cílios, tanto quanto lubrifica os seus cabelos. Tá. Muito bem. Por algum motivo, algumas pessoas têm uma secreção um pouco mais espessa, um pouco mais grossa nessas glândulas. Tão grossa que às vezes essas glândulas se entopem com essa secreção. Quando você entope uma glândula como essa glândula continua a produzir, só que não tem para onde drenar. E essa secreção fica toda enclausurada. E secreção enclausurada, Cíntia, é alimento para a bactéria. Entendi. Vai atrair bactérias. E essas bactérias vão começar a proliferar nessa região que está enclausurada, com esse líquido que está enclausurado. E aí você tem o desenvolvimento do Tersol, que nada mais é, se você for pensar bem, como se fosse uma espinha. Né? É uma glândula que entupiu e que infectou. Qual o tratamento para isso? Calor local para favorecer a saída dessa secreção que está enclausurada. A partir do momento que você consegue fazer a drenagem dessa secreção que está enclausurada, você resolve o seu problema do Tersol. Pega um algodão quente, coloca? Algodão quente, truque da aliança, você conhece o truque da aliança? Não, porque não fica muito tempo na minha mão. Sabia que ia acontecer alguma coisa. Não deu tempo de aprender. Pois é. Mas não, se você perguntar para sua avó, não, agora ela não está aqui, mas eu sei que ela é muito querida, era muito querida sua. Sim. Então, sua avó, ela poderia ter te contado a história da aliança. Tá. O truque da aliança é o seguinte, você pega a sua aliança, esfrega na calça, até ela esquentar bastante, e aí você coloca no Tersol. Tá? É o mesmo princípio. Olha que interessante. É o calor local que você usa para facilitar a drenagem daquele líquido que está enclausurado no Tersol. E a conjuntivite é uma coisa que a gente pega assim no ar? Pode pegar no ar, pode pegar por contato. Você cita, Covid é um exemplo clássico de vírus. Nossa, eu já tive, que se transmite pelo ar. Vírus pode causar conjuntivite, também transmitido pelo ar, mas mais frequentemente por contato. Então a pessoa que tem conjuntivite está lá encostando a mão na cadeira, ela coçou o olho, está com o vírus aqui na mão, encostou na cadeira, você vai lá, passa a mão na cadeira, coça o seu olho e transmitiu o vírus diretamente para o seu olho. Lembrando que conjuntivite nos olhos é pleonasmo, porque ninguém tem conjuntivite em outro lugar, filho de Deus. Boa ideia, isso é sempre bom lembrar. Né? Agora, coisa importante, eu acredito, vocês viram que eu cocei aqui, mas não cocei meu olho, que essa pandemia algum benefício trouxe
em relação a esse tipo de cuidado. Sim. Nós aprendemos que transmissão de doença infecciosa acontece quando você encosta a sua mão suja na boca, no nariz ou no olho. E passamos a ter álcool em gel em casa. Eu sempre fui a neurótica do álcool em gel. Sempre. Mão ressecada de tanto usar e tudo. Mas agora eu tô vendo que eu não sou tão neurótica assim. Não é? E outra coisa importante. Nesses 2 anos de pandemia, o número de casos de conjuntivite que a gente viu no consultório caiu drasticamente. Olha só. Muito menos conjuntivite. E eu não tenho dúvida nenhuma que tudo isso é por causa das medidas de precaução que a gente tomou, usando bastante álcool em gel e outras coisas assim, lavando bastante a mão. E não encostando a mão na boca, no nariz e no olho. Maravilha. E aquela pergunta, em terra de cego, quem tem olho é rei, gente? Olha, eu acho que é. Eu acho que, na verdade, a visão é um dos sentimentos mais bonitos do mundo e existem estudos mostrando que 2/3 da comunicação entre seres humanos é dependente da visão. Pois, e é interessante como há piadas com os olhos, né? Várias. Pimenta nos olhos dos outros, provérbios, ditos populares, chavões e tal. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, em terra de cego, o que mais? Você se lembra de mais algum? Terra de cego, quem tem olho é rei. Eu sou ruim de provérbio. Mas que há muitas coisas... Não é? É interessante como se chama atenção para os olhos. É verdade. Né, para ser cego, né? Você tá cego pelo fulano, apaixonado. Ou então você é míope, você não tá enxergando, que ele tá te traindo. É verdade. É interessante como que a linguagem popular utiliza os olhos. E a visão em si também é muito utilizada como metáfora de algumas coisas. Fulano, né? é sem visão. Não tem visão de futuro e assim por diante. Eu acho que... Tá embaçado, abdômen embaçado. É quando a gente dá uma engordada. A gente fala abdômen embaçado. Olha, essa não tinha ouvido. É coisa de academia, de quem é viciado em musculação. Abdômen embaçou, gente. Ih, tá embaçado. Voltei do carnaval, abdômen embaçado. Não sabia dessa, não. É que não tá tão definido. Achava que só o olho embaçava, agora aprendi que o abdômen também embaça. Tá vendo? Aprendi que mais coisa. uma. Ai, que maravilha. Eu quero te fazer 3 últimas perguntas, que são as perguntas que eu faço para todos. Conta. Para quem ou para que você dá nota 0? Intolerância, em geral. E quando eu digo aqui intolerância, eu não estou falando de intolerâncias específicas, não estou falando de intolerância a uma ou outra coisa, eu estou falando de intolerâncias como um conceito. Você não saber tolerar o que no outro não te faz bem. Uhum. Nós somos diferentes, todos nós somos. Sim. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Sejam diferenças de religião, sejam diferenças culturais, sejam diferenças ideológicas e sejam diferenças políticas. A gente vive hoje, no dia a dia, muito disso. É verdade. E eu acho que a gente devia evitar esse tipo de comportamento e lembrar que, antes de tudo, nós somos humanos. Eu também não acho, por outro lado, eu quero também um pouco balancear o meu comentário, dizendo que, por outro lado, eu também não acho que a gente, com isso, deva valorizar excessivamente o diferente. Uhum. Tá? Porque eu acho que, antes de tudo, nós somos iguais. Esse, para mim, é o núcleo da questão. Adorei. Ao invés de valorizar X é diferente, tem que ser valorizado, Y é diferente, tem que ser valorizado, Z é diferente, tem que ser valorizado, eu faria o marketing de toda essa campanha como nós somos todos iguais. Porque o sofrimento, ele é humano, né? Todos somos iguais. Isso é muito mais importante do que valorizar as diferenças. Adorei. Adorei, penso assim também. Muitas vezes uma pessoa considerada, sei lá, a pessoa tem um padrão que parece ser um padrão de privilégio, e de fato, talvez, pode ser que seja, às vezes essa pessoa se mata, às vezes essa pessoa tem sofrimentos internos que ninguém enxerga. Exatamente. Né? E a gente se esquece disso, na maioria das vezes. E de uma maneira até
limitada e preconceituosa, a gente acaba desvalorizando um aspecto ou outro da pessoa por não se lembrar que todos somos iguais. E para quem ou para que você dá nota 10? Puxa vida, eu dou nota 10 para tanta coisa. Para minha mulher, por exemplo, que está ali me assistindo, eu dou nota 10. Maravilhosa, com gente. louvor. Que proporcionou essa entrevista. Ela é chique. Mas ela é chique. Ela não é chiquérrima, porque chiquérrima não existe ainda na língua portuguesa. É chiquíssima. Você precisa ver a casa dela. Ela te recebe com nossa Senhora. Ela veio aqui e falou, meu Deus do céu, que mico que eu vou pagar. Então, mas para ela eu dou nota 10. Para os meus pais eu dou nota 10 pela preocupação que eles tiveram durante o meu processo de educação. Então, eu acho que talvez para essas pessoas são pessoas que eu faço questão sempre de dar nota 10, independente dos pequenos deslizes, diferenças que todos nós temos. O overall, aí, o total é 10 com louvor. Maravilha. E minha última pergunta é a pergunta de toda professora de português, metafórica: sujeito ou predicado? Puxa vida, agora você me pegou. Olha, eu sou mais dos sujeitos do que dos predicados. Eu acho que se eu entendo o sujeito como a alma que está vivendo dentro daquele, seja do objeto, seja do indivíduo, é ali que eu vou depositar minhas esperanças todas. E é atrás disso que eu vou. Maravilha. Muito obrigada, Dr. Vital. Obrigado. Vou ter que fazer a piada de que essa entrevista foi vital. Para todos nós, foi tão esclarecedora, mas foi tão esclarecedora, eu não imaginava várias coisas que eu ouvi aqui, eu imagino que o pessoal também. Muito obrigada. Que bom, espero que vocês tenham aproveitado e obrigado de novo, Cíntia, por ter me recebido para esse bate-papo aqui tão gostoso, e se precisar de novo da nossa companhia, nós vamos estar à disposição. Tá, mas agora, Gisele, eu quero para tomar vinho, tá? Gisele é a mulher dele, gente, que está aqui. Olha só, e esse foi o Dr. Vital, que poderia ser radialista, mas, graças a Deus, tornou-se oftalmo. Não falei que era de encher os olhos? E foi. Muito obrigada, até semana que vem. Cíntia Chagas, beijo.